Ora bem, o meu convidado cruza a arquitetura com a jardinagem, com a filosofia. É verdade, tudo isto faz sentido quando falamos de jardins. É historiador e arquiteto paisagista, Bernardo Magalhães e Menezes. Muito boa tarde, obrigado por estar na nossa companhia. Obrigado. Bernardo é a pessoa certa para me dizer o que é um jardim. Bom, isso é uma pergunta que eu também me ando a fazer nestes últimos tempos. Ainda não encontrou resposta? Encontrei várias okay. E acho que é uma pergunta que convido também todas as pessoas em casa a fazer, a refletir. É fácil, talvez, nós saltar uma imagem de um jardim, mas talvez quando temos que apontar o que é um jardim, ou o que nós identificamos como jardim, talvez não seja tão simples. E por isso em texto talvez seja um bocadinho mais exigente. Mas se nós quisermos lançar algumas linhas de definição de jardim, por exemplo, há dias um convidado meu, da sua área, curiosamente, associava muito os jardins às hortas. E é daí que vem a palavra jardim. Exatamente. Portanto, pode ser um bom princípio de definição. Claro. Diria que o espaço da amenidade desenhado, que nós hoje vamos aqui falar de jardim, tem origem sobretudo na necessidade de produção. Logo quando começamos a encontrar as primeiras habitações, o desenho da habitação, e é aí que está também a origem da arquitetura, nós sentimos esta necessidade de encontrar um espaço de cultivo. Aquela revolução agrícola, já há muitos milhares de anos, está também na origem do desenho do jardim. Primeiro um espaço de cultivo, mas que rapidamente ao qual se é associada uma dimensão simbólica. Okay. E, portanto, aí começamos a passar para uma dimensão um bocadinho mais profunda do ser humano. E aí metemos a filosofia? Metemos a filosofia, metemos as teorias da arte e metemos, no fundo, uma dimensão que nos empurra a olhar para o espaço que habitamos ou num modo um bocadinho mais profundo e questionador. Como historiador, consegue levar... Assim, um historiador não é um filósofo, mas consegue juntar estes dois campos, estas duas ciências, a tentar descobrir uma definição para jardim? Sim, eu diria que todos talvez sejamos assim um bocadinho filósofos, porque se a filosofia... Ao jeito de cada ciência, não é? Se a filosofia é este gosto pela sabedoria, sim, um historiador, de certo modo, também pode ser um bocadinho filósofo. E eu acho que quando nós passamos para estas perguntas de quem somos, onde estamos, para onde vamos, então aí, e se metemos o jardim ao barulho, então talvez consigamos encontrar sentidos que nós estaríamos predispostos à partida para descobrir. Estudou fora do nosso país, às vezes é importante sair de cá e conhecer outras correntes e outras abordagens para depois, quando voltamos ao nosso país, analisarmos-nos com outra objetividade. Aconteceu consigo? Sim, eu tive a oportunidade, e estou muito agradecido por isso, de percorrer um caminho um tanto invulgar. Eu sou formado em arquitetura paisagista pela Universidade do Porto, licenciatura e mestrado. Fui até aluno de várias caras que já aqui passaram no programa, da professora Teresa Anderson, atual presidente da Associação Portuguesa de Jardins Históricos, professora Teresa Marques, que ainda hoje de manhã cá esteve, e depois de um período de investigação também na Universidade do Porto, acabei por arriscar numa nova licenciatura em História da Arte. E o tempo que estive em Londres foi precisamente para poder fundir estas duas formações e focar-me no jardim como objeto de estudo. Então, agora que vai percorrendo Portugal e que também conhece seguramente este projeto da Associação de Jardins Históricos, que leitura é que faz dos nossos jardins dos tempos antigos e dos jardins que estamos a fazer nascer nos dias de hoje? Eu acho que nós não teríamos tempo de programa para dar resposta a essa pergunta, mas o que gostaria de salientar e de, uma vez mais, convidar as pessoas em casa para visitar, porque nós temos um património riquíssimo em Portugal, com uma diversidade não só na diacronia, portanto, no longo tempo, como também ainda hoje na produção atual, que justifica esta visita e a divulgação deste que é um património que nos é caro e que, se não for conhecido, como ainda ontem diziam, ninguém protege nem salva nada que não conhece e não ama. Portanto, compete-nos a nós conhecer para melhor proteger os espaços que habitamos e que tão necessários são ao nosso dia-a-dia. Como arquiteto paisagista, estamos a fazer bons jardins nas cidades? Sim. Estaremos sempre a fazer tudo. Bons, não tão bons, mas há sempre esperança, e até com a formação que temos em Portugal, que é de muita qualidade, que se caminha para uma dimensão... Eu às vezes sinto as nossas cidades um pouco desertas de árvores. Não sei se é uma leitura muito crítica minha, porque gosto muito de árvores e nunca é demais encontrá-las nas cidades, ou sou eu que estou de facto a ter uma outra visão e elas estão mais aglomeradas. Poderíamos ter mais árvores nas cidades? Claro que sim, é uma discussão antiga, sobretudo nos campos da arquitetura paisagista, da ecologia, é uma discussão recorrente. Nos dias de maior calor nós sentimos falta de uma sombra, de uma frescura
caminhemos nesse sentido também, ao reconhecer estas nossas necessidades, que possamos trabalhar nesse caminho. Os jardins, a par de toda esta necessidade, a começar por uma boa sombra que uma árvore Claro. nos dá, a partir de uma história que uma árvore centenária nos pode contar, também pode ser património da Unesco. Esteve envolvido recentemente numa candidatura de Bom Jesus, não é? Eu diria já nem tão recentemente. Foi um dos projetos de investigação a que estive associado, e estive só associado na primeira fase, os estudos preliminares, que levaram à recente inscrição na lista do Património Mundial da Unesco, porque só foi inscrito em 2019, ainda que eu tenha participado em 2011, 2012. Portanto, também se mostra como estes projetos são morosos, são rigorosamente desenvolvidos, mas que levam o seu tempo. O Santuário de Bom Jesus do Monte foi inscrito e juntou-se a uma série de outros lugares em Portugal também já inscritos. Isso leva-me para uma outra questão, que é quando nós associamos os jardins, não só associamos a jardins privados, como é o caso deste onde estamos, que já o foi, mas também a jardins com caráter religioso, depois cheio de identidades teológicas e de pequenas definições que têm que ver necessariamente com o espaço onde estão. Claro que sim, e é aí exatamente que eu quero trabalhar, não só no campo da teologia, mas notar que a paisagem fala. Há muitos autores a dizer a paisagem fala e os jardins são um texto. A minha pergunta, o que me tenho andado a perguntar é de que modo é que podemos encontrar na paisagem e no jardim linguagem? Claro que o substrato, o clima, o material vegetal vai-nos dizendo sobre as oportunidades que o lugar tem. Mas mais do que isso, um jardim é sempre um espaço desenhado. Há sempre alguém por trás do modo como o jardim foi construído e pensado. E há um porquê para esse desenho, muitas vezes. Há sempre um porquê. E então, talvez, se nos lembrarmos que um jardim, antes de um espaço, é uma ideia, se encontrarmos a história do jardim num campo maior, que é a história das ideias, talvez possamos saber um bocadinho mais sobre o passado, sobre nós próprios e aquilo que queremos também para o nosso futuro. E aí entra a filosofia. E aí entra a filosofia, a história, as teorias da arte. Sim. Meu caro, gostei muito de falar consigo. É um gosto. Muito obrigado por esta breve definição do que é um jardim. Muito obrigado. Obrigado e um bom trabalho. Obrigado. São as histórias que vamos partilhando consigo para que da próxima vez que sair e conhecer um jardim histórico, o faça com mais propriedade e com mais conhecimento. É este o propósito do Serviço Público de Televisão.